Talvez. Talvez o padre Rockefeller tenha tido uma emergência. Doron tentou defender sua postura, mas isso não durou muito tempo sob o olhar zombeteiro de Mitch. Tudo bem, tudo bem. Vamos para o bar, eu pago. Assim que chegaram à taverna, Doron e Mitch pediram um pouco de bebida e sentaram-se lado a lado, apreciando esse sabor que normalmente não conseguiam provar, mesmo que esse licor barato fosse extravagante para pessoas como eles. A barra era evidentemente um lugar onde a informação fluía. Um fluxo interminável de notícias entrou pelos ouvidos de Doron de todos os lados. Todos os bruxos estão acabados. Eves, Arundel e a cidade de Minare, havia ondas de magos perecendo em toda a parte. Disse um homem corpulento de nariz vermelho. Ele parecia um mercenário, sua voz tão alta que derrubou a poeira do teto da taverna. Rei Nariz Vermelho! Você não voltou de fora há pouco tempo? Há alguma notícia? O mundo não tinha falta de pessoas curiosas. Uma figura magricela fez um gesto com a mão para o barman, fazendo com que ele colocasse uma grande xícara de mel na frente do mercenário de nariz vermelho. He. De quem é a notícia mais precisa do que a minha? Minha reputação não é brincadeira. Os mercenários ao redor do homem começaram a murmurar enquanto ele chegava ao ponto. O mundo lá fora está uma bagunça agora. Todas as igrejas e soldados estão recuando, eles perderam a capacidade de reprimir o caos. Os magos sofreram as piores consequências. Perdendo a mágica deles, esses magos grandiosos são pessoas comuns como nós, ou até mais fracos. O nariz vermelho engoliu uma grande xícara de álcool, e todo o seu rosto ficou vermelho. Pense nisso. Apenas se livrando de um velho tremendo permitiria que eles obtivessem tudo deles. Belos escravos, terras férteis, grandes pedras preciosas e ouro brilhante e deslumbrante. Todos os plebeus estão enlouquecendo, e até mesmo alguns aristocratas caíram com os magos enquanto pensavam em como agir. O poder gera poder e a influência gera riqueza. A riqueza dos poderosos magos do plano material primordial definitivamente atrairia a inveja dos outros. Aqueles que podiam usar magia eram altos e poderosos, desfrutando do melhor tratamento, independentemente de onde fossem. Os magos não tinham mais magia com o traje quebrado, e sem poder mais, eram apenas ovelhas gordas atraindo olhares gananciosos. Até mesmo os magos que prestavam atenção à sua reputação tinham escravos, indubitavelmente, confiavam em seu poder para intimidá-los. Dada a chance, aqueles com segundas intenções iniciaram uma rebelião vandalosa. Uma vez confirmado que os magos não tinham poder para resistir, os aristocratas foram os primeiros a agir. Eles incitaram as massas a lutar contra os magos. Os camponeses poderiam tirar as bugigangas, mas ativos importantes como terra e propriedade acabariam caindo em suas mãos. Eles poderiam enviar suas tropas em uma data posterior, pressionando as turbas a desistirem do que saquearam. Todos os aristocratas eram hábeis em manter aparências agradáveis do lado de fora, escondendo uma série de truques malignos que lhes permitiam obter os maiores benefícios com pouco esforço. Sem mais poder, os magos só podiam soluçar enquanto suas famílias, suas riquezas e suas terras eram tiradas. Eles mesmos sofreriam horríveis punições antes da morte. Ei, Nariz Vermelho! Tem certeza de que aqueles magos perderam seus poderes? Perguntou um homem corpulento de capa preta. Ele tinha uma grande cicatriz no rosto e, levantando-se, tinha duas cabeças mais altas que a média. É claro que, é só que eu cheguei atrasado, senão eu definitivamente seria capaz de pegar essas joias ou mesmo mulheres cheias de vida, esses bruxos são todos ricos. Nariz Vermelho acariciou seu peito em garantia. Se for esse o caso, o que estamos esperando? O homem imponente riu maliciosamente. Ainda não existe um Lord Oldman fora da cidade, asterisco Voxos. Asterisco os ventos frios fizeram Doron estremecer. Ele descobriu que, sem saber, foi até a casa do único bruxo da cidade, Oldman. Havia muitas pessoas cercando a residência, xingando alto quando ouviam-se sons de coisas sendo quebradas. Ele olhou para si mesmo surpreso, percebendo que ele estava segurando uma vara de madeira afiada que estava manchada com traços de sangue. Várias partes de seu corpo estavam doendo, mas ele não sabia como estava ferido.
Felizmente ele só teve ferimentos leves, apenas alguns arranhões na pele. Ele ainda estava atordoado pelo álcool, e levou um tempo para lembrar o que ele fez sob a influência. Afetados pela ganância, todos eles caíram para se tornarem bandidos comuns. Conduzido pelo homem corpulento e pelo nariz vermelhoso mercenário, eles chegaram à mansão de Oldman fora da cidade rapidamente. Eles atravessaram o prédio, agindo alegremente em seus papéis. Bleg. Ele não aguentou mais quando viu o cadáver caído a seus pés, ajoelhado no chão para vomitar enquanto chorava. Oh Deus! O que eu fiz exatamente? Ele olhou para a multidão ao redor dele enquanto ele chorava, vendo alguns deles até queimando tochas. Essa conduta contrastava totalmente com as palavras de Ilmater, quase fazendo sentir como se um diabo tivesse invadido seu corpo. Todo mundo dá uma olhada. Um homem de barba ruiva e roupas brilhantes mosqueadas jogou um velho de cabelos brancos para aplaudir. As mãos do velho eram como lenha, e ele estava abraçando a cabeça enquanto seu corpo tremia. Demorou muito para Doron se conectar a esse Oldman insuportavelmente arrogante. Este é o cara velho. Ele não apenas instigou os nobres a construir uma torre de bruxos, ele até mesmo devorou a nossa riqueza e mão de obra. Dê uma olhada nisso. Nariz vermelho apontando para o céu aberto celeiro. Trigo perfumado encheu o lugar inteiro, estamos todos morrendo de fome, e esse velho acumula tanta comida e riqueza através da exploração cruel. Aqueles com riqueza eram o que as multidões mais odiavam em tempos de fome. Mais e mais olhos ficaram vermelhos enquanto o mercenário falava, e até mesmo Doron pareceu se lembrar do mordomo de Oldman chutando e tirando uma boa madeira de sua casa. A raiva subiu para sua cabeça. Mate-o! 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 Numerosos bandidos aplaudiram, suas vozes ficando cada vez mais altas. Em contraste, Oldman parecia ter visto algo enquanto lutava para subir em direção ao cadáver de um jovem e começou a chorar. Infelizmente, sua agonia de morte não conseguia acordar os bandidos que estavam intoxicados de raiva. Doron conseguiu clarear sua mente quando viu aquele rosto choroso, mas então viu Mitch sair de uma barraca temporária enquanto afivelava o cinto. Ele deu-lhe um olhar que qualquer homem entenderia. Esta é uma dama nobre. Você não sente vontade de jogar? Ele perguntou. Uma lembrança surgiu instantaneamente na mente de Doron. Uma vez fora convocado por Oldman para consertar os móveis de sua casa e vira uma bela nobre senhora ali. Ela estava vestida de branco, parecendo um anjo. É claro que ele não tinha sido pago pelo trabalho, e o olhar sujo em seus olhos se gravara na mente de Doron. Ele ficou profundamente magoado e ficou deprimido por um bom tempo. Como se os demônios sentissem que a estimulação era insuficiente, duas pernas brancas de jade com elegantes curvas se estenderam para fora da tenda. O narciso roxo nas unhas dos pés constantemente despertava o cérebro de Doron, e ele não pôde deixar de soltar um rugido bestial quando correu. A queda de Mistra foi apenas uma abertura. O importante foi a destruição do Veave. Magos podem ter sido os mais prejudicados por sua perda, mas os deuses também perderam sua conveniência. A energia que eles levaram para conceder feitiços divinos aumentou enormemente, tornando impossível para eles atender aos seus adoradores enquanto eles elaboravam estratégias de retiro. Isso só exacerbou a corrupção e os ataques aos magos. Não havia muito poder centralizado no mundo dos deuses antes, e uma parte de sua administração havia sido deixada para as igrejas. Com as igrejas perdendo a fé e a autoridade, o poder das multidões era extremamente aterrorizante. Magos sem magia eram como armas sem balas. Além daqueles com pergaminhos e suplementos suficientes ou magos lendários que conseguiram romper com o Veave, todos sofreram a calamidade. Os aristocratas empurraram a raiva fervilhante dos plebeus em ponto de ebulição, rindo em segredo enquanto brindavam sua nova colheita. Quando os tumultos terminavam, esses mobs só seriam executados ou reduzidos ao seu estado anterior, pobre. Os nobres levariam a maior riqueza, e quase todos os nobres com poder ganhariam algo com isso. No entanto, uma epidemia atingiu o material principal naquele exato momento. A gargalhada foi substituída por lamentos mortais, tornando-se o tema do mundo. Alguns diziam que a deusa das pragas estava planejando um esquema, outros que essa era uma maldição dos magos mortos.
A única coisa que permaneceu verdadeira? Com a praga se espalhando continuamente, a população do plano material principal estava caindo rapidamente.